Vivemos em um tempo em que as pessoas parecem muito ocupadas, mas profundamente perdidas. Elas correm, produzem, postam, planejam, mas dentro delas o caos reina em silêncio. E o mais perigoso é que se acostumaram com isso. O descontrole emocional se tornou rotina e o cansaço mental virou normalidade. Mas não há como colocar a vida em ordem se a mente continua bagunçada. E não há como organizar a mente sem antes reconhecer o próprio descontrole. Quantas vezes você sentiu que a sua cabeça não para nem por um minuto? A mente humana é uma fábrica de pensamentos, produz cerca de 70 mil por dia, e a maioria deles é repetitiva, automática e ansiosa. Vivemos num looping mental. O ontem pesa, o amanhã assusta e o agora desaparece. É assim que perdemos o controle. Não porque faltam respostas, mas porque pensamos demais sobre o que não podemos controlar. Você tem consciência de quantas vezes o seu cérebro te sabota todos os dias? A primeira estrutura para colocar a mente e a vida em ordem é a autoconsciência emocional. Sem ela, tudo o resto desmorona. Autoconsciência é a capacidade de se observar sem se condenar. É perceber o que você sente, pensa e faz não para se punir, mas para compreender o que acontece dentro de você. Porque não há mudança sem consciência. E esse é o primeiro erro de quem quer mudar. Tenta controlar o comportamento sem entender as emoções que o produzem. Mas o comportamento é apenas a ponta do iceberg. Por baixo dele estão as emoções reprimidas, os medos não resolvidos e os pensamentos automáticos que governam a sua vida sem que você perceba. Você tem olhado para o seu interior com curiosidade ou com julgamento? O caos mental é invisível, mas deixa rastros. Você sente irritação sem motivo, sente um cansaço que o sono não cura, sente medo mesmo quando nada ameaça. E muitas vezes sente tristeza mesmo quando tudo parece estar bem. Esses são sinais de uma mente sobrecarregada, que perdeu o eixo da serenidade. O cérebro, quando não é gerido, vira um inimigo silencioso. Ele cria diálogos internos de autocrítica, fabrica preocupações e mantém você refém do medo de errar. E quanto mais você tenta controlar o mundo externo, mais o interno se desorganiza. Você tem tentado controlar as pessoas e as circunstâncias porque sente que perdeu o controle de si? Primeiro passo para mudar isso é simples, mas poderoso: pausar. Não há cura na pressa. Não há equilíbrio no excesso de estímulos. É preciso aprender a pausar, respirar, silenciar por dentro. Quando você pausa, cria espaço entre o que sente e o que faz. E é nesse pequeno intervalo que nasce a liberdade emocional. Você tem se permitido parar, respirar e simplesmente existir sem produzir nada? As mentes mais caóticas são as que nunca descansam. Mas a mente não se organiza com força, e sim com gentileza. Você não precisa forçar o controle, precisa apenas reconquistar a consciência. O cérebro precisa de pausas, de silêncio, de um tempo para decantar as emoções. Sem isso, a vida vira um ciclo de exaustão. Se acorda cansado, trabalha ansioso, dorme frustrado e recomeça sem energia. Quantas vezes você tem vivido em piloto automático sem realmente estar presente na sua própria vida? Quando a mente está desorganizada, a vida se torna uma sequência de reações. Você não escolhe, apenas reage. Reage ao que sente, ao que ouve, ao que esperam de você. E nesse modo automático perde-se o essencial, a capacidade de pensar antes de agir e de sentir antes de reagir. É por isso que a primeira estrutura mental é o autodiálogo consciente. Você precisa aprender a conversar com a sua mente, a observar-la, a desafiar-la e a conduzi-la. A mente é como um cavalo selvagem. Se você não a treina, ela te derruba. Mas se a educa, ela te leva onde quiser? Você tem controlado seus pensamentos ou eles é que te controlam? Observe o que acontece dentro de você ao longo do dia. Perceba quando o pensamento começa a fugir para o medo, para a comparação, para a culpa, e diga a si mesmo: calma, eu posso escolher outro caminho. Esse simples ato de perceber e escolher é o início da gestão emocional. E gestão emocional é, acima de tudo, clareza. Clareza para entender o que é seu e o que é do outro. Clareza para distinguir problema real de preocupação imaginária.
clareza para parar de lutar contra o que não pode mudar e começar a cuidar do que depende de você. Você sabe diferenciar o que sente do que pensa sobre o que sente? Uma mente desorganizada mistura emoção com interpretação. Você sente medo e pensa, sou fraco. Sente raiva e pensa, sou uma má pessoa. Sente tristeza e pensa, minha vida está acabando. Mas emoção não é identidade. Sentir não é ser. E quando você aprende essa diferença, a mente começa a respirar de novo. Quantas vezes você se culpou por sentir o que qualquer ser humano sentiria? Organizar a mente começa por acolher a própria humanidade. Você não precisa ser forte o tempo todo, não precisa estar bem sempre, não precisa agradar a todos. Precisa apenas estar presente em si. Porque a desorganização mental nasce da fuga de si mesmo. E ninguém cura o que não enfrenta com ternura. A vida muda quando você começa a se observar com amor. Quando entende que errar é parte do processo e não o fim da jornada. Quando percebe que o que te confunde não é o que acontece, mas a forma como você interpreta. E que, por trás do caos, há sempre uma mente pedindo descanso e atenção. Você tem escutado o que a sua mente tenta te dizer através do cansaço e da ansiedade? O primeiro pilar, portanto, é esse: consciência do próprio caos. Antes de arrumar qualquer coisa, é preciso enxergar o que está fora do lugar. Antes de querer mudar o mundo, é preciso reorganizar o próprio interior. E isso começa quando você deixa de se julgar e começa a se observar. A desordem externa é apenas o reflexo da confusão interna. Mas a boa notícia é que, quando a mente começa a se organizar, a vida também se realinha. E o que antes era peso vira aprendizado. O que era medo vira discernimento. O que era ansiedade vira movimento. E se, a partir de hoje, você decidisse não lutar contra o caos, mas aprender com ele? Porque o caos, quando compreendido, não destrói, ensina. E é desse ensinamento que nascerá a segunda estrutura. O domínio emocional, o próximo passo para transformar o descontrole em clareza e fazer da mente o seu melhor lugar para viver. Você pode ter uma boa formação, uma boa carreira e uma boa aparência, mas se não aprender a dominar suas emoções, a vida se tornará um campo de batalha interna. Porque não é o que acontece que te destrói, é o que acontece dentro de você depois do que acontece. Quantas vezes você reagiu por impulso e depois se arrependeu profundamente? O cérebro humano é uma máquina extraordinária, mas também perigosa quando não é administrada. A emoção chega antes do pensamento, ela é instintiva, automática. E quando não temos um eu gestor treinado, o medo, a raiva, o orgulho ou a ansiedade assume o comando. O resultado? Palavras ditas sem pensar, decisões tomadas no calor do momento, culpas que pesam por semanas. Dominar as emoções não é reprimi-las, é educá-las. Reprimir é sufocar. Educar é compreender. Você não vence o medo fingindo que ele não existe, mas encarando o que ele tenta te ensinar. Não vence a raiva se punindo por senti-la, mas entendendo o que está por trás dela. A frustração, a injustiça, a dor. Você costuma acolher suas emoções ou fugir delas? As emoções não são inimigas. Elas são mensageiras, mostram onde algo em você precisa de atenção. O medo, por exemplo, é um alarme natural. Sem ele, atravessaríamos a rua sem olhar. Mas, quando o medo passa a tocar o tempo todo, ele deixa de proteger e começa a paralisar. O mesmo acontece com a tristeza, com a raiva, com a culpa. Elas são saudáveis quando aparecem, mas destrutivas quando se tornam morada. Quantas emoções antigas ainda governam suas atitudes de hoje? O domínio emocional é o segundo pilar para colocar a mente em ordem, e ele começa com uma prática simples, o autodiálogo consciente. Toda vez que uma emoção intensa surgir, em vez de reagir, pare e diga mentalmente: eu reconheço o que estou sentindo. Esse é meu medo falando, mas eu não sou o meu medo. Essa é a minha raiva se manifestando, mas eu posso escolher o que fazer com ela. Essas frases são âncoras mentais. Elas ativam o eu gestor, a parte da sua mente responsável pela lucidez e pela escolha. Você tem dialogado com suas emoções ou permitido que elas decidam por você? O eu gestor é o centro do equilíbrio. Sem ele, a mente é conduzida pelas tempestades emocionais. Com ele, a mente aprende a navegar, mesmo quando o mar está revolto.
Treinar o eu gestor é como fortalecer um músculo. Exige repetição, paciência e consciência. Mas com o tempo ele se torna tão forte que as emoções deixam de ser inimigas e se transformam em conselheiras. Você tem treinado o seu eu gestor ou tem vivido como refém dos impulsos? Dominar as emoções também significa não reagir ao que os outros fazem, mas ao que você acredita. Muitas pessoas perdem a paz porque se deixam levar por atitudes alheias. Mas a maturidade emocional chega quando você entende que ninguém tem poder sobre a sua mente sem a sua permissão. Quando alguém tenta te ferir, a ofensa só entra se você aceitar. A crítica só machuca se você concorda com ela internamente. E a rejeição só te destrói se você acredita que não é digno de amor. Você tem dado aos outros o poder de definir o seu valor? Dominar as emoções é construir um escudo invisível, o escudo da lucidez. Quando você aprende a observar antes de reagir, a vida muda de cor. Você começa a perceber que o problema não é o problema, é a forma como você reage a ele. O trânsito, o atraso, a crítica, o desentendimento, nada disso tem poder real sobre você, a menos que você entregue esse poder. Você reage à vida com consciência ou com automatismo? Há um segredo que poucos compreendem. As emoções não se controlam lutando contra elas, mas cuidando da mente que as gera. Um cérebro cansado é um gerador de ansiedade. Uma mente desatenta é um terreno fértil para o medo. Por isso, o domínio emocional não começa nas emoções, mas nos hábitos mentais. Durma bem, respire melhor, reduza o consumo de estímulos, faça pausas conscientes, medite, ore, escreva, caminhe. Essas práticas simples desaceleram o ritmo da mente e dão espaço para o eu gestor atuar. O domínio emocional, ele é conquistado nas pequenas escolhas diárias, não nos grandes momentos de crise. Você tem cuidado da sua mente com o mesmo zelo que cuida do seu corpo? As emoções são como crianças. Se você ignora, elas gritam. Se você escuta, elas se acalmam. Quando você aprende a escutar o que sente, em vez de reagir automaticamente, o caos começa a se dissipar. E quanto mais serenidade você desenvolve, mais percebe o quanto reagir com paz é um ato de força. Você tem confundido serenidade com fraqueza? Ser sereno não é ser passivo, é ser lúcido. É agir com consciência, mesmo quando tudo dentro de você quer explodir. É responder com inteligência quando a mente quer reagir com impulso. É perdoar não porque o outro merece, mas porque você merece descanso. O domínio emocional é a base da liberdade interior. Quem domina as emoções não é frio, é livre. Livre do ressentimento, da culpa, da necessidade de agradar. Livre para ser quem é, sem medo do que vão pensar. Você tem vivido como escravo do que sente ou como gestor do que sente? Colocar a vida em ordem não é eliminar as emoções, mas organizá-las. Cada uma tem seu lugar, sua função, seu tempo. O medo te alerta. A tristeza te faz refletir. A raiva te mostra o que precisa mudar. E o amor por si mesmo, é o grande fio que organiza todas as outras. E se, a partir de hoje, você decidisse não lutar mais contra o que sente, mas aprender a educar cada emoção com sabedoria, essa é a segunda estrutura, o domínio emocional. Quando ela se fortalece, a mente deixa de ser inimiga e se torna aliada. E a partir daí o próximo passo é natural, organizar os pensamentos. A terceira estrutura, o momento em que você aprende a filtrar o que pensa, para que sua mente pare de ser uma fábrica de preocupações e se torne um jardim de clareza. A mente é como uma casa. Se você não escolher o que entra, o caos se instala. E assim como uma casa precisa de limpeza, a mente precisa de filtros. Porque o que entra pelos olhos e ouvidos constrói o que você sente, e o que você sente molda o que você se torna. Não há como ter paz interior vivendo cercado de ruídos mentais, pessoas tóxicas e pensamentos desordenados. Quem não aprende a filtrar, adoece. Você tem ideia de quanto lixo emocional entra na sua mente todos os dias? Vivemos numa era de estímulos constantes. Em um único dia, você é exposto a mais informações do que um ser humano do século XIX via em toda a vida.
notícias negativas, comparações nas redes sociais, cobranças invisíveis, tudo isso vai entrando sem que você perceba, e o cérebro sobrecarregado não consegue distinguir o que é essencial do que é ruído. O resultado é uma mente barulhenta, confusa, que pensa sem parar e sente sem descansar. Você tem alimentado sua mente com o que a acalma ou com o que a agita. A terceira estrutura para colocar a vida em ordem é a arquitetura mental. Trata-se de aprender a escolher o que você permite morar dentro da sua cabeça. Parece simples, mas é uma das maiores revoluções da inteligência emocional. Porque quando você começa a filtrar pensamentos, a ansiedade perde o alimento. E, sem alimento, o caos interno enfraquece. O primeiro passo é identificar os pensamentos automáticos. Eles são como programas mentais que rodam sem você perceber. Não sou capaz. Vai dar errado. Nunca serei suficiente. Esses pensamentos não são fatos, são interpretações, e toda interpretação pode ser reprogramada. Quantas vezes você acreditou em tudo que pensava, sem perceber que era sua mente te enganando? O cérebro é uma máquina de criar narrativas. Ele pega uma lembrança, mistura com uma emoção, adiciona medo e pronto, nasce uma história inteira dentro da sua cabeça. Mas maturidade emocional é aprender a duvidar das próprias histórias. Nem tudo o que você pensa é verdade. Aliás, a maioria das coisas que te ferem são apenas versões distorcidas da realidade. Você tem questionado seus pensamentos ou apenas obedecido a eles? Comece a observar o que a sua mente repete todos os dias. Perceba os padrões. Toda vez que um pensamento negativo surgir, pergunte-se: isso é um fato ou é uma interpretação? Eu tenho provas de que isso é verdade? Essa ideia me ajuda ou me destrói? Essas perguntas simples ativam o córtex racional, o centro da consciência. E é nesse momento que a confusão começa a se dissipar. Você costuma alimentar o que te enfraquece ou o que te fortalece? Os pensamentos são sementes. Aquilo que você rega, cresce. Por isso, aprenda a cultivar ideias que nutram a sua paz. Leia conteúdos que inspirem, ouça músicas que elevem, converse com pessoas que te façam expandir. A mente é um jardim se você não planta flores, o mato cresce sozinho. Você tem cuidado do seu jardim mental ou deixado ele nas mãos do acaso? Outro ponto essencial da arquitetura mental é a qualidade das palavras que você usa para se definir. As palavras que você repete a si mesmo formam o seu autoconceito. Se você se chama de fracasso, seu cérebro cria conexões neurais para te manter nesse papel. Mas se você começa a dizer, estou aprendendo, estou crescendo, posso melhorar, ele passa a trabalhar a seu favor. Como você tem se chamado nas conversas silenciosas dentro da sua cabeça? A mente acredita no que ouve repetidas vezes e a autocrítica constante é uma forma de hipnose negativa. Por isso, transforme o seu diálogo interno em algo construtivo. Não negue seus erros, mas também não se defina por eles. Diga a si mesmo: eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que faço com o que aconteceu comigo. Você tem tratado a si mesmo como trataria alguém que ama? Organizar os pensamentos é também praticar a higiene mental. Todos os dias, reserve alguns minutos para limpar a mente. Escreva, respire, medite, ore. Essas práticas funcionam como um botão de reset emocional. Sem limpeza mental, o cérebro acumula tensão e tensão acumulada vira ansiedade. Você tem dado tempo à sua mente para se reorganizar ou apenas a sobrecarrega ainda mais? Pessoas com a mente caótica pensam sem parar, mas raramente refletem. Pensar é produzir ideias. Refletir é dar sentido a elas. A reflexão é o que transforma pensamento em sabedoria. Por isso, toda vez que algo te incomodar, em vez de fugir, pare e pergunte: o que isso está tentando me mostrar sobre mim? Essa simples pergunta transforma o caos em aprendizado. Você tem aprendido com o que sente ou apenas tentado apagar o que sente? A terceira estrutura, a arquitetura mental, é o ponto em que o domínio emocional e a consciência se unem. É aqui que você começa a perceber que a mente pode ser o seu pior cárcere ou o seu melhor abrigo. Depende apenas de como você a organiza. Crie filtros. Não aceite pensamentos que te diminuem. Não se alimente de críticas sem propósito. Não aceite viver cercado de pessoas que drenam a sua energia.
E acima de tudo, não aceite acreditar que o seu passado define o seu futuro. Você tem sido o arquiteto ou o inquilino da sua própria mente? Uma mente organizada não é uma mente sem problemas. É uma mente que sabe onde guardar cada coisa. A dor no passado, o aprendizado no presente e a esperança no futuro. E quando essa ordem é restabelecida, o caos perde força. A ansiedade cede espaço à clareza e a vida começa a fluir novamente. E se a partir de hoje você decidisse não lutar contra seus pensamentos, mas escolhê-los com sabedoria, essa é a terceira estrutura para colocar a vida e a mente em ordem, a arquitetura dos pensamentos. Quando ela se fortalece, você deixa de ser vítima da própria mente e se torna o engenheiro da sua serenidade. E a partir desse ponto surge a próxima construção, a estrutura do tempo e da prioridade emocional. O quarto pilar, aquele que ensina a alinhar a mente com o ritmo da vida, para que o tempo pare de ser inimigo e se torne aliado. Vivemos na era da pressa. Acordamos correndo, trabalhamos acelerados e dormimos cansados. Mas, mesmo com tantas tarefas, temos a estranha sensação de que a vida está passando rápido demais e que de alguma forma estamos ficando para trás. O tempo se tornou o bem mais precioso e, paradoxalmente, o mais desperdiçado. A verdade é simples, não falta tempo, falta prioridade emocional. Quantas vezes você disse que não tinha tempo, mas passou horas se preocupando com o que não podia mudar? A mente desorganizada cria uma falsa escassez de tempo. Ela faz você acreditar que precisa correr para se sentir produtivo. Mas produtividade não é fazer mais, é fazer o que tem sentido. E sentido só existe quando há clareza emocional. Por isso, o quarto pilar para colocar a mente e a vida em ordem é aprender a administrar o tempo a partir do coração, não do relógio. Você tem vivido de acordo com o que é urgente ou com o que é importante? A pressa é uma forma disfarçada de fuga. Muitos correm para não pensar, trabalham para não sentir, se distraem para não encarar o vazio. Mas o vazio não se preenche com velocidade, e sim com presença. O que cura a ansiedade não é fazer tudo, é estar inteiro no que se faz. O tempo é relativo. Uma hora vivida com consciência vale mais que um dia inteiro no piloto automático. Você tem vivido os dias ou apenas os contado? A organização emocional começa quando você entende que o tempo não é um recurso externo, é uma percepção interna. Você pode ter o mesmo número de horas que qualquer pessoa, mas se sua mente estiver fragmentada, parecerá que o dia tem apenas metade do tamanho. A falta de tempo é, na verdade, a consequência de uma mente dividida entre o passado e o futuro, incapaz de habitar o presente. Em que lugar do tempo você vive mais? No que passou, no que virá ou no agora? O agora é o único território onde a vida acontece. Mas para habitá-lo, é preciso aprender a definir prioridades. E as prioridades não são decididas pela agenda, mas pela consciência. Pergunte a si mesmo: isso me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Essa tarefa alimenta minha alma ou apenas o meu ego? Essas pessoas me trazem paz ou drenam minha energia? Essas perguntas simples reorganizam a mente e o tempo começa a se alinhar com o seu propósito. Você tem vivido para agradar o mundo ou para viver em paz com a sua consciência? Um dos maiores erros da mente moderna é tentar fazer tudo, mas quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada com profundidade. A excelência nasce do foco e o foco nasce da escolha. Você precisa entender que toda vez que diz sim a algo, está dizendo não a outra coisa. E o problema é que muitas pessoas dizem sim para o que as afasta da própria vida. Você tem dito não o suficiente para proteger o que realmente importa? O segredo para colocar a vida em ordem é aprender a dizer não sem culpa e sim com consciência. Isso não é egoísmo, é inteligência emocional. Quem quer abraçar tudo perde o abraço da própria paz. E quando você começa a respeitar o seu tempo interno, o corpo agradece, a mente se acalma e o coração reencontra o ritmo. Você tem respeitado o seu próprio ritmo ou está tentando correr no compasso dos outros? O tempo, quando mal administrado, se transforma em um ladrão silencioso. Rouba o sono, a saúde, os relacionamentos e o prazer de viver. Mas, quando bem compreendido, ele se torna um aliado poderoso. Porque o tempo não cura, quem cura é o que você faz com o tempo. E quando você usa o tempo para cuidar de si,
para refletir, para amar, o caos interno começa a se organizar naturalmente. Você tem usado o tempo para se distrair ou para se desenvolver? A organização emocional também passa pelo corpo. Faça pausas conscientes. Coma devagar. Caminhe observando o que há à sua volta. Olhe para o céu. A mente que desacelera aprende a ver beleza onde antes só via obrigação. E quando o coração desacelera, a vida se torna mais leve, não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais presente. Você tem estado presente ou apenas disponível? É curioso como gastamos energia tentando controlar o tempo, quando o tempo sempre esteve do nosso lado. Ele nunca quis correr, fomos nós que aceleramos demais. O tempo é um mestre paciente e todo mestre ensina pela repetição. Se você não aprender a priorizar o que importa, a vida repetirá as mesmas lições, com pessoas e cenários diferentes, até que desperte o que o tempo tem tentado te ensinar repetidamente. A quarta estrutura é, portanto, a consciência do tempo emocional. Ela ensina que a mente precisa de pausas, de rotinas saudáveis, de espaços para respirar, e que viver bem não é viver cheio de compromissos, mas cheio de sentido. A vida é curta demais para gastar energia com o que não soma e longa o suficiente para investir no que te faz crescer. E se a partir de hoje você decidisse simplificar o que complica e aprofundar o que importa, quando o tempo e as prioridades se alinham, o caos se desfaz. A ansiedade perde força, a clareza cresce e a vida começa a fluir com mais harmonia. Porque no fim das contas, organizar o tempo é organizar a alma. E esse é o segredo da quarta estrutura, transformar um relógio em aliado da serenidade. Próximo passo é a quinta estrutura, o coração do equilíbrio mental. A autodisciplina emocional, o ponto em que o foco e o propósito se unem, transformando intenções em hábitos e sonhos em realidades. Muitos querem mudar, mas poucos estão dispostos a sustentar o processo. Todos desejam uma mente leve, um coração tranquilo e uma vida em paz. Mas a paz não é mágica, é consequência de hábitos bem escolhidos. E é nesse ponto que a maioria se perde, confunde desejo com decisão. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que ia mudar e dias depois voltou aos velhos padrões? A autodisciplina emocional é o quinto pilar da mente em ordem. Ela é o elo entre o que você quer e o que você faz. Sem ela, os sonhos se dissolvem na procrastinação e as intenções morrem na rotina. Mas quando a disciplina é guiada pela consciência, ela deixa de ser peso e se torna liberdade. Porque quem se disciplina não vive preso, vive leve das próprias culpas. Você tem sido prisioneiro da sua falta de constância? A mente, quando não é treinada, busca o prazer imediato. Ela quer o conforto, a distração, o caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil quase nunca leva a um destino valioso. Por isso, a autodisciplina começa com uma escolha. Eu não farei o que me dá prazer agora, farei o que me trará paz depois. Essa é a diferença entre quem deseja mudar e quem realmente muda. Você tem trocado paz futura por prazer momentâneo? A disciplina não é uma prisão, é uma ponte. Ela liga o ponto em que você está ao ponto em que deseja chegar. Sem disciplina emocional, o cérebro se torna escravo das emoções do momento. Mas com ela você aprende a dirigir sua própria mente mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Você tem dirigido a sua mente ou deixado que o cansaço tome o volante? Treinar a autodisciplina é reprogramar o cérebro. A neurociência mostra que, ao repetir uma atitude consciente por tempo suficiente, o cérebro cria novos circuitos, novas estradas mentais. Esses caminhos tornam o que era difícil em algo natural. E é assim que hábitos se formam, pela repetição com propósito. Mas disciplina sem emoção vira rigidez. E emoção sem disciplina vira desordem. O equilíbrio está em unir as duas coisas, fazer com propósito e sentir com consciência. Você tem feito o que é certo apenas quando sente vontade? A mente madura entende que a vontade é instável. Há dias em que você vai acordar motivado e outros em que não vai querer sair da cama. Mas é aí que a disciplina entra. Ela te mantém no caminho quando a motivação falha. Quem depende só de motivação vive de altos e baixos. Quem cultiva disciplina vive de constância. Você tem esperado se sentir bem para agir
ou tem agido para começar a se sentir bem? A autodisciplina emocional também se manifesta nas pequenas escolhas. Não é sobre acordar às 5 da manhã ou seguir rotinas rígidas. É sobre ser fiel a si mesmo. É desligar o celular quando a mente pede silêncio. É parar de discutir quando percebe que a paz vale mais que a razão. É escolher alimentos que te nutram, conversas que te elevem e pensamentos que te acalmem. Você tem escolhido o que te fortalece ou o que te anestesia. A disciplina emocional é o que sustenta o equilíbrio quando tudo parece sair do controle. É o eu gestor no comando dizendo: eu sei que estou cansado, mas não vou desistir. Eu sei que dói, mas não vou me sabotar. Eu sei que quero o fácil, mas o meu futuro merece o difícil. Essas pequenas decisões moldam o seu destino. Você tem sido leal ao seu futuro ou refém do seu presente? O segredo da disciplina está em entender que o cérebro aprende pelo exemplo. Cada vez que você cumpre o que promete a si mesmo, cria um registro de confiança interna. Mas, quando quebra promessas repetidamente, a mente deixa de acreditar em você. E sem confiança interna não há autoestima que resista. Você tem sido coerente entre o que promete e o que faz? A autodisciplina não é dureza, é amor próprio em forma de atitude. É dizer a si mesmo: eu mereço uma mente saudável e por isso vou cuidar dela. É perceber que cuidar da própria mente não é luxo, é necessidade. E que cada hábito saudável é um tijolo na construção da sua serenidade. Você tem cultivado hábitos que alimentam a sua mente ou que adoecem? Crie rituais de ordem. Comece o dia em silêncio, antes de mergulhar no barulho do mundo. Faça pausas conscientes para respirar. Escreva o que sente em vez de guardar tudo dentro. Termine o dia agradecendo em vez de reclamar. Esses gestos simples não mudam apenas a rotina, mudam a vibração do seu cérebro. Você tem alimentado o hábito da gratidão diária? A disciplina é o que transforma a intenção em estrutura. E uma mente estruturada não se perde no caos, porque tem base sólida. Ela cai, mas sabe se reerguer. Cansa, mas não desiste. Sente medo, mas avança mesmo assim. Essa é a força de quem aprendeu a se comandar. E se a partir de hoje você decidisse ser fiel à sua paz, mesmo quando o mundo te pede pressa? A autodisciplina emocional é o quinto pilar, o alicerce invisível da liberdade interior. Quando ela se consolida, o cérebro entende que o autocuidado não é obrigação, é prazer. E pouco a pouco, o que antes parecia esforço passa a ser natural. Você deixa de lutar contra si e começa a caminhar ao seu favor. E é exatamente nesse ponto que a mente encontra o seu eixo. Porque quem domina os hábitos, domina a vida. E quem domina a vida aprende a acessar o próximo nível de equilíbrio. A estrutura do propósito, o sexto pilar, o momento em que a vida passa a ter direção e o coração encontra o porquê de continuar.